Quero curtir a praia, balada com os amigos, vários contatinhos, vida social. Quero muita saúde, eu quero me cuidar. Sei que meus amigos todos vão me apoiar. Sai tuberculose, sai de mim. Nesse tratamento eu vou até o fim. Se você tosse há mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. A tuberculose tem cura. O tratamento pelo SUS é gratuito, mas precisa ser feito até o final. Todos juntos contra a tuberculose. Ministério da Saúde, Governo Federal. O mosquito da dengue agora também transmite o vírus Zika, que gera microcefalia nas nossas crianças. Já são milhares de casos suspeitos. Vamos combater todos os dias o mosquito Aedes aegypti. Não deixe água parada nas nossas casas, no nosso quintal, na nossa vizinhança. Elimine todos os criadouros. Essa luta é de todos nós. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Governo Federal. A Rádio Unaerp também está no site do curso de jornalismo. Acesse jornalismonaerp.com.br. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Os titulares estão chegando. Estão chegando os titulares. São 18 horas mais 18 minutos em Ribeirão Preto. Muito boa noite, você ouvinte da Rádio Unaerp. Eu sou Douglas Gabriel. Estamos começando a partir de agora mais um programa Os Titulares, um programa produzido e apresentado aqui pelos alunos do curso de jornalismo da sua Universidade de Ribeirão Preto. Hoje, uma segunda-feira, dia 3 de setembro do ano de 2018. Segunda-feira que começou aí com o sol lá em cima, querendo sair, e depois, de repente, teve aquela famosa mudança de tempo e agora nós temos um pequeno chuvisqueiro lá fora. A galera que tá vindo aqui para a faculdade, é bom você colocar aquela famosa blusa, porque de repente vai dar aquela esfriada por causa dessa garoa fina que está caindo aqui na cidade de Ribeirão Preto nesta segunda-feira. Programa Os Titulares tem o comando e a supervisão do professor e mestre Gil Santiago. O nosso programa que é apresentado todas as segundas-feiras. Eu sou o Douglas Gabriel, aqui ao meu lado na Central Técnica, a presença do Thiago Alcaraz. E hoje recebendo uma presença ilustre dele, o mito do jornalismo, finalista do prêmio Marsey Ferguson 2018 de jornalismo, Gesiel Araújo. Boa noite, Gesiel. Boa noite, Douglas. Vamos lá. Tudo tranquilo? Tudo certo. Beleza, vamos para os destaques do nosso programa no dia de hoje. Campeonato Brasileiro de Futebol. Palmeiras vence, São Paulo empata, Santos também vence e o Timão empata. Os resultados dos times paulistas no Campeonato Brasileiro da Série A neste final de semana. O Botafogo de Ribeirão Preto acabou empatando na sua primeira partida da semifinal do Campeonato Brasileiro da Série C. Logo mais no estádio Palma Travassos tem Comercial contra a equipe do São José na sequência do Paulista da 4ª Divisão. Esses campeonatos, mais a Série B, futebol internacional, sendo destaque também aqui no nosso programa, repito, desta segunda-feira, dia 3 de setembro do ano de 2018. A gente começa o nosso programa falando do Botafogo, o tricolor de Santa Cruz, que foi neste final de semana até a Arena Pantanal, lá em Cuiabá, enfrentar a equipe da casa e acabou empatando em 0-0. Para você, torcedor do Fogão, que não acompanhou a partida, vamos com os melhores momentos deste jogo, com a transmissão da CBF Futebol. E você vai perceber que o tricolor saiu no lucro neste empate 0-0 contra a equipe do Cuiabá, ontem na Arena Pantanal, na primeira partida da semifinal do Brasileiro da Série C. O Sávio Pereira Sampaio dando uma olhada no relógio, aquela última olhada, vai liberar a saída de bola por aqui. Bola rolando, estamos juntos. É semifinal da Série C do Brasileirão, que você acompanha com exclusividade na CBF TV. Subiu de cabeça cortando a defesa com Plínio. João Carlos deixa de lado, Edson Ramos. Aí Eduardo Ramos levantou, bola dentro da área. Toque! Quase um golaço do Bruno Sávio.
Bem colocado o goleiro João Lucas, que tem a dura missão de substituir um dos heróis da classificação, um dos heróis da promoção do Botafogo para a Série B do Brasileiro, o Thiago Cardoso. Segura a bola no campo de ataque o Cuiabá. Muita pressão, Danilo centralizou, João Carlos vai arriscar o chute. João Lucas, muito bem colocado, fez a defesa. Olha o Jean, vai pintar cruzamento, a bola desvia na marcação. Viva dentro da área, Plínio mais uma vez. Bruno sabe o chute. Passa à esquerda do gol do João Lucas. Chega mais uma vez o Cuiabá. Na pancada de perna esquerda do Bruno Sábio, não pegou muito bem. Por aqui vem o Botafogo e a Jordana Avagliano fala aqui. Vai Pantera, olha a bola cruzada, Ednei! Vitor Souza subiu e encaixou. A Jordana falando vamos Pantera, o Daniel Dias Siqueira falando que é o Cuiabá, Felipe Rolim. Jogo de ida, semifinais da Série C. Vem a cobrança de falta, a bola lá dentro, passou por todo mundo. E o Vitor Souza conseguiu ficar com a bola. Por pouco não conseguiu tocar na bola o jogador do Botafogo. A gente vai revendo o lance. Todo mundo em condição legal. Léo Baiano caiu sozinho. Bola rolando, está valendo. Vamos para a etapa final de Cuiabá e Botafogo de Ribeirão. Abriu do lado direito. Se manda para o campo de ataque. Eduardo Ramos colocou para o Bruno Sábio. Tem toque na área, Léo Baiano. Chegou cortando, colocando pela linha de fundo. Teremos o primeiro escanteio desse segundo tempo. Para tentar achar aí, ó, principalmente o Bruno Sábio ou o Jean pelo lado direito. Olha o Bruno Sábio, olha o chute, João Lucas! Espetacular, João Lucas! Na bela virada do Bruno Sábio. Por aqui a audiência só aumenta. O Facebook, mais de 2.100 pessoas acompanhando. Eduardo Ramos levantou, tem um toque para fora! Edson Borges subiu no último andar. Mais uma vez para você. Eduardo Ramos levantou e o Edson Borges, como o gigante guerreiro Dailion, levantou e de cabeça colocou para fora. No momento que termina o jogo, o Sábio Pereira não quis nem dar mais um minuto. Muito bem, nós acabamos de ouvir aí os melhores momentos da partida de ontem entre Botafogo e a equipe do Cuiabá, o jogo realizado na Arena Pantanal. O Botafogo acabou empatando em 0-0, desculpe, e agora o tricolor precisa de uma vitória simples para garantir a classificação para a final do Campeonato Brasileiro da Série C, jogo que acontece neste próximo sábado no Estádio Santa Cruz a partir das 5 horas da tarde. Vocês ouviram aí que o goleiro do Botafogo foi o João Lucas, que acabou atuando muito bem, não é? Ajudando a equipe do Botafogo nesse empate em 0-0, porque o Thiago Cardoso, que tinha mais uma semana de contrato com o tricolor, acabou acertando com o Goiás. E hoje o Botafogo também perdeu mais um jogador, o Felipe Augusto, um dos artilheiros da equipe. Ele, que tem 9 gols no campeonato, acabou sendo chamado pela equipe do Paraná Clube, que está disputando o Campeonato Brasileiro da Série A, e o Felipe Augusto, um dos artilheiros do Bota ao lado do Caio Dantas, este jogador vai atuar no Paraná Clube. Ele já pertencia à equipe do Paraná, que provavelmente aí no empréstimo da equipe lá de Curitiba por Botafogo deve ter colocado alguma cláusula ali e acabou chamando ele de volta para a disputa do Brasileiro da Série A, porque me parece que fecha esta semana ali as inscrições para os jogadores na Série A do Campeonato Brasileiro. E com isso o Felipe Augusto, que se destacou na equipe do Botafogo, vai aí jogar com a camisa do Paraná Clube neste Campeonato Brasileiro da Série A da próxima, ainda desta temporada, né? Lembrando que o Paraná Clube é o lanterna do Brasileiro da Série A, com 15 pontos ganhos. Lembrando que no outro jogo, realizado sábado no estádio Nabi Abichedi, o Bragantino e o Operário do Paraná também empataram em 0-0, e com esse resultado a equipe paranaense joga também por uma vitória simples ali no próximo domingo às 3h30 da tarde para conquistar a vaga na final do Campeonato Brasileiro da Série C. Lembrando que essas equipes são as 4 equipes que se classificaram no grupo B da Série C.
Botafogo, Operário, Cuiabá e Bragantino desbancaram os times da Série A, Náutico, Atlético do Acre, Santa Cruz e Botafogo da Paraíba, e agora já estão na Série B do Brasileiro do próximo ano, mas tem aí essa chance de disputar o título do Brasileiro da Série C e faturar uma verbinha a mais da equipe do Cuiabá. Vamos ouvir o técnico Léo Condé do Botafogo. Através do trabalho da Botafogo TV, a gente vai ouvir a entrevista coletiva ali do técnico botafoguense Léo Condé, depois do empate ontem, Botafogo 0 também. Não tá no ponto aí, não tem? Então a gente fica devendo então a essa entrevista do técnico Léo Condé. Mas o treinador do Botafogo saiu otimista no resultado dessa partida, porque o tricolor agora joga por uma vitória simples no jogo do final de semana às 5 horas da tarde, repito, no estádio Santa Cruz no próximo sábado. O torcedor do tricolor está intimado a comparecer e prestigiar este jogo, tá certo? Vamos falar então do Campeonato Brasileiro da Série A, o Campeonato Brasileiro da Série A que teve rodada neste final de semana. Aqui no programa Os Titulares você fica sabendo das principais informações do esporte no Brasil e no mundo neste final de semana, e a gente passa esse resumo para você todas as segundas-feiras aqui na Rádio Unaerp. Eu sou Douglas Gabriel, aqui ao meu lado a presença do Thiago Alcaraz e hoje a presença ilustre do finalista do prêmio Maicer e Ferguson de jornalismo, o nosso amigo Gesiel Araújo. Esse é fera, hein? Garoto acabou ficando na segunda posição do prêmio Maicer e Ferguson. Parabéns, Gesiel. Já tinha dado parabéns, Douglas, ou não? Claro. Sim. Valeu, agora é mais brigadão. em público, não é? Feito, então. Obrigadão. Bom, vamos lá, Campeonato Brasileiro da Série A, 22ª rodada, nós tivemos no sábado vitória da Bahia 1, América Mineiro 0, Grêmio 4, Botafogo 0, vitória de 4 gols do Grêmio, que deu aí a 4ª colocação para o time do Renato Portaluppi. O Vasco perdeu em casa para o Santos por 3-0, 3 gols de Gabigol. Corinthians 1, Atlético Mineiro também 1. Ontem, Flamengo 0, Ceará 1, a equipe do Atlético Paranaense venceu o Bahia 2-0, São Paulo 1, Fluminense 1, Sport do Recife 1, Paraná Clube 0, Chapecoense 1, Palmeiras 2, Cruzeiro e Internacional empataram em 0-0 no Mineirão. Vamos falar agora das partidas que foram realizadas no sábado. Vamos começar a falar da equipe do Santos. O técnico Cuca deu uma entrevista coletiva falando aí dessas 3 vitórias seguidas da equipe do Peixe no Campeonato Brasileiro de Futebol. 3 vitórias que acabou já colocando o Santos na 17ª colocação na classificação do Campeonato Brasileiro. O Santos que ali está perto já da equipe do Corinthians, que jogou à noite no último sábado. Daqui a pouco a gente vai ouvir o técnico Osmar Loz. Mas o Cuca falou e em entrevista coletiva destacou essas 3 vitórias seguidas da equipe e também os 3 gols do centroavante Gabigol. Dessas 3 vitórias que você falou bem e a gente venceu no Brasileiro, temos mais 2 empates com o Independiente, que é um postulante ao título da Libertadores. Temos uma vitória contra o Cruzeiro fora. Então a equipe está encorpando, tá melhorando jogo a jogo, está pegando mais confiança, mais padrão de jogo. E as coisas tendem a melhorar até o final do ano, né? Tomara que a gente consiga o nosso objetivo, que é conseguir uma vaga para a Libertadores do ano que vem, para no ano que vem fazer uma Libertadores melhor que foi feita nesse ano. Boa noite, mais uma vez, professor, né? Parabéns pela vitória. Um detalhe nesse jogo de hoje, os 3 gols que deve ter sido falado aqui em relação ao Gabigol, um novo momento para um jogador, não é todo jogador que faz 3 gols no Maracanã, né? E havia um tabu em relação a Santos e Vasco, desde o milésimo gol do Pelé, que o Santos não vence o Vasco aqui no Maracanã. Não sei se você já estava sabendo, né? Ainda bem que eu não sabia. Isso, está sabendo agora. É desse jeito. Não teria nem... eu não sabia desse tabu que você falou, que não vencia há tanto tempo, né? Eu já falei, ainda bem que eu não sabia, porque se você fica sabendo que tem uma coisa tão grandiosa assim, te incomoda ainda mais, mas... A gente está de parabéns pelo jogo que fez e pela maneira com que venceu, né? Sem correr muitos riscos e aproveitando as oportunidades. Teve até uma bola que foi incrível, que é um cruzamento do Gabriel, sensacional, um cabeceio do Sanches e ela dá numa trave, corre, você só olha a rede para mexer, né?
Mexe e ela corre, dá na outra, volta na mão. Né? É uma jogada assim que ela pode te fazer falta lá na frente, né? Tava 1-0 só o jogo. E ainda bem, depois o Gabriel teve outra ainda, exemplo daquela que ele teve com a Independiente. A gente tem que trabalhar essa bola para a gente fazer o gol. O Derlis também, essas chances a gente tem que fazer o gol. Elas quando aparecem assim, é difícil, né, você ter essa oportunidade, mas a gente está de parabéns que conseguiu fazer 3. Bom, ouvimos o técnico Cuca da equipe do Santos depois da vitória 3-0 diante do time do Vasco da Gama no último sábado no estádio do Maracanã. Após os resultados que eu acabei passando para você, a classificação do Brasileirão tem o São Paulo líder 46 pontos, segundo o Inter 43, terceiro Flamengo 41, quarto Grêmio 40, quinto Palmeiras também com 40. Os dois times têm 11 vitórias. Até a rodada passada, o Palmeiras era o quarto, a equipe do Grêmio estava na quinta colocação. No saldo de gols, com a vitória de 4-0, a equipe gremista acabou ultrapassando o Palmeiras no saldo de gols, por isso alcançou a quarta colocação com saldo de 18 gols. O time do Palmeiras acabou terminando essa rodada com saldo de 17. O sexto colocado é o Atlético Mineiro, 35 pontos ganhos. A sétima posição do Brasileirão é o Cruzeiro 31, oitavo Corinthians 30, nono Atlético Paranaense 27, décimo Santos, como eu disse, também 27, 11º Fluminense 27, 12º América Mineiro 26 pontos ganhos. As equipes que não vão para a Sul-Americana e não vão aí ser rebaixadas ou não estão na zona de rebaixamento, vamos dizer ali, são os times café com leite, estão na zona do limbo, que nem frá nem fru, como diria o velho ditado. O time do Vitória da Bahia é o 13º colocado, 25 pontos, 14º Bahia 25, 15º Botafogo do Rio 25 e na 16ª colocação Clube de Regatas Vasco da Gama com 24 pontos ganhos. Lembrando que a equipe do Vasco da Gama tem uma partida a menos aí neste Campeonato Brasileiro de Futebol. Os times na zona de rebaixamento, preste atenção para você, torcedor do Botafogo. De repente um desses times vão ser acompanhantes do Tricolor na Série B do próximo ano. 17º colocado, Sport do Recife, 23 pontos. 18º, Chapecoense com 21. 19º, Ceará com 20 e o Paraná Clube na 20ª posição com 15 pontos ganhos. Vamos falar do Corinthians agora? Ansioso para ouvir o técnico Osmar Loz, Gesiel? Vamos ouvir o treinador? Lá, né? Então, é ele, né? Osmar Loz falou da equipe do Corinthians depois do empate com o Atlético Mineiro em 0-0 não, em 1-1, jogo que foi realizado ali na Arena Itaquera, que viveu um episódio subliminar ao término da partida. Acabou o jogo, o pessoal que faz o lanche acabou sendo assaltado ali no estádio do Corinthians. Uma situação que nunca havia acontecido. No fechamento ali do caixa, em torno de R$160 mil foram levados do pessoal que toma conta do box onde vende cerveja, vende alimentos ali no estádio da Arena de Itaquera. E através das câmeras de segurança, segundo as informações, a Polícia Militar ou a Polícia Civil vai realizar investigações para tentar encontrar os bandidos ou os suspeitos de roubarem aí o estádio do Timão. Mas o técnico Osmar Loz falou deste empate. Corinthians 1 também para a equipe do Atlético Mineiro, jogo realizado no último sábado em Itaquera. As duas equipes competiram muito no meio de campo e acho que a gente teve uma oscilação na partida. O início do jogo foi muito bom, conseguimos pressionar a saída de bola do Atlético Mineiro, roubar algumas bolas, criar algumas oportunidades, mas fomos caindo. A gente sabia que poderia ter esse risco, né, pela sequência. Enfrentamos uma equipe descansada, trabalhou a semana inteira só para jogar. Acaba sendo pior que o Corinthians. E em relação às vaias, é natural. A torcida pensa uma coisa, de vez em quando a gente faz a mesma coisa que eles pensam, de vez em quando a gente faz outra. Eu acredito que a entrada do Vital é a posição que ele sempre entra. Na maioria das vezes ele entra nessa função, é onde ele melhor rendeu quando entrou, inclusive. E na nossa avaliação, o Romero tinha já desgastado um pouco fisicamente, o Emerson começou a sair muito pelo lado do campo. Boa noite, Loz. Me pareceu que o time começou o jogo ainda pegando um pouco do que foi aquele
aquele nível de enfrentamento e competitividade do que foi quarta-feira. Mas isso foi se esvaindo assim durante o jogo. Aí eu não sei se na tua percepção foi parte física, se foi também mérito do adversário. Enfim, queria que você comentasse um pouco isso. E ainda sobre o torcedor, eu vejo que pela proximidade você ouve muita coisa ali de pessoas que estão próximas, de torcedores que estão próximos ali. Você classificaria que a tua relação com a torcida, ou pelo menos com aquela parte da torcida ali, ela está um pouco complicada? Assim, você pediria mais paciência para aquele torcedor? A primeira, eu acho que méritos do Atlético também. O Thiago ficou muito claro na beira do campo pedindo para o time também subir a marcação deles, e a gente arrefeceu um pouquinho essa nossa intensidade na marcação, e isso fez com que a gente desse aquele momento que o Atlético até conseguiu o gol e alguns escanteios em sequência. E a gente chamava a atenção que a gente precisava manter uma intensidade na saída de bola, porque a partir do momento que a bola chegava no Casares, no Luan, no pessoal da frente do Atlético, tinha muita qualidade ali, e a gente esperava que isso não acontecesse com frequência. A relação com a torcida, é claro que quando a gente vem dessa parte da torcida que está atrás, e talvez com uma outra parte, o Corinthians é um clube extremamente vencedor nas últimas temporadas, né? na penúltima e nesse início de temporada. E é natural, se os resultados não são aqueles que eles desejam, que eles fiquem insatisfeitos. Eu acho que tem que ter paciência, tem que entender. Hoje nós tivemos 6 jogadores diferentes, mas eu entendo também o lado deles. É um dia de festa, um dia que o Corinthians está fazendo aniversário. A gente gostaria de ter presenteado eles com uma vitória, né? Até para que a gente pudesse se aproximar de fato do Atlético Mineiro. Mas eu acho que cabe um pouco de, não paciência, mas de entender tudo o que está acontecendo. Loss, ainda aqui à sua direita, a gente ouve muita coisa do torcedor e ainda vou insistir, assim como os meus colegas, com o negócio da torcida. Porque se a gente for pegar os números oficiais, são 21 jogos, 8 vitórias, 4 empates e 9 derrotas, um aproveitamento de 44%. E você citou, se os resultados não vêm, a gente espera que o desempenho seja bom. Eu pergunto a você, o desempenho, na sua avaliação, vem sendo positivo do Corinthians? E eu já emendo uma, que o torcedor faz essa pergunta para a gente insistentemente em rede social, ou quando a gente chega aqui na Arena Corinthians. Muito se fala, o Loss não pode mais treinar o Corinthians. A gente sabe que não vai ser mexido agora no cargo. Até o André Sanches, recentemente, em entrevista, disse isso. Mas, diretamente, o que você diria para o torcedor? Por que você merece continuar, dar continuidade no seu trabalho? E se você acha que essas críticas que você vem recebendo são injustas até esse momento? Se a gente avaliar, talvez, o rendimento esperado, projetado, elas são justas. Agora, se a gente avaliar o quanto tem sobre as dificuldades que a gente passa e sobre a dedicação de conseguir produzir um jogo melhor, de trabalhar de 2 em 2 dias com um jogo em alta dificuldade, que são os adversários, eu acho que o rendimento ele não está fora do normal. É claro que não estamos satisfeitos, nem eu, nem certamente a diretoria, e com certeza a torcida não está satisfeita e os jogadores. Então, assim, eu faço o meu melhor ali no clube, diariamente, estudo o adversário, treinamos dentro do tempo que a gente tem para treinar. Tudo que eu poderia fazer de melhor está sendo feito. 18h42 em Ribeirão Preto, o programa aos titulares aqui na sua rádio Unaerp. Nós acabamos de ouvir o técnico Osmar Loss do Corinthians após o empate do último sábado. Corinthians acabou empatando com a equipe do Atlético Mineiro em 1-1 e a situação do Loss é meio complicada. Ele diz que não tem muita importância tal, mas ele sabe que a partir dos resultados ruins a sua situação começa a complicar, principalmente pode ainda ficar mais difícil depois do jogo da Copa do Brasil. Corinthians que está na semifinal enfrentando o Flamengo já na próxima semana, e este resultado pode definir o futuro do técnico Osmar Loss na equipe do Corinthians. Lembrando que a Copa do Brasil tem no próximo meio de semana também conhecido aí como datas, deixa eu ver aqui, dia 12 de setembro, marca os jogos entre Palmeiras e a equipe do Cruzeiro, e o outro jogo sendo realizado entre Flamengo e a equipe do Corinthians. Lembrando que os dois jogos acontecem a partir das 9h45. Flamengo e Corinthians no Maracanã, Palmeiras e Cruzeiro no Allianz Parque. Mas antes disso, tem 2 rodadas do Campeonato Brasileiro que vão ser realizadas. Já neste meio de semana, a 23ª rodada
do Campeonato Brasileiro, marca para quarta-feira, 7h30 da noite, Bahia Sport do Recife. Também às 7h30, Botafogo e Cruzeiro. Às 8 da noite, na quarta-feira, jogam Ceará e Corinthians. 9 da noite, Palmeiras e Atlético Paranaense, Paraná Clube Chapecoense. 9h45, na quarta-feira, dia 5 de setembro, jogam Atlético Mineiro e São Paulo. 9h45 também, Internacional e Flamengo no Beira-Rio. Na quinta-feira, 7 da noite, Fluminense Vitória Maracanã, 7 da noite, Santos e Grêmio no Pacaembu e às 8 da noite, América Mineiro e Vasco da Gama no estádio Independência. Quem jogou ontem acabou empatando e permanecendo aí com pontos à frente da equipe do Internacional na liderança do Campeonato Brasileiro da Série A. Eu ia falar 3 pontos, mas não, agora já está a 4 pontos a equipe do São Paulo na liderança. Não, deixa eu olhar aqui direitinho. Não, são 3 pontos exatamente. É que, é que eu estou com uma tabela que não está atualizada aqui, mas a tabela atualizada é que está a 3 pontos a equipe do São Paulo à frente do time do Internacional de Porto Alegre. As duas equipes empataram, não é? O Inter acabou empatando 0-0 com o Cruzeiro e a equipe do São Paulo empatou 1-1 com o time do Fluminense ontem no estádio do Morumbi. Mais de 50 mil pagantes acabaram acompanhando essa partida e o técnico Aguirre fala deste jogo que o seu time foi meio que teve meio que uma pressão do time do Fluminense, dirigido pelo Marcelo Oliveira. E Marcelo Oliveira havia dito que o time do Fluminense é que havia merecido ganhar a partida ontem no estádio do Morumbi. Vamos ouvir aí então o técnico Aguirre do São Paulo após o empate ontem 1-1 com o Fluminense. Eu tenho que lamentar que não ganhamos, mas tuvo uma incidência absolutamente fora de lo normal que marcou o jogo. Nós ficamos 60 minutos com um jogador a menos e foi um erro absoluto, total de juiz. Então, a partir de aí, o empate foi bom. Mas isso é inacreditável. Estamos definiendo decisiones cada juego, estamos en la cima de la tabla, no puede cometer un error de ese índole, porque el juiz apitó una cosa que no existió. Entonces ahí el responsable principal de que no ganamos fue esa decisión errada y descalifica al juiz. A partir de ahí el time lutó, el time tuvo corazón, tuvo identidad, gosté, pero no puede acontecer eso porque no es justo cuando todos trabajamos, todos damos el máximo para ganar los juegos, mas un error de esa índole afecta todo lo que es el juego. Aguirre, o Marcelo estava sentado há pouco aí onde você está e disse que, na opinião dele, o Fluminense deveria ter saído com a vitória pelo que fez no jogo aqui. Talvez. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E na cabeça do técnico, como funciona isso? Perder um jogador da maneira como o São Paulo perdeu? E se o Diego Souza fez algum tipo de comentário com vocês aí no vestiário sobre a expulsão dele? Diego estava muito triste, porque foi uma injustiça. Perdimos um de nossos melhores jogadores, ainda fica suspenso. Então eu não sei se merecimos ganhar ou perder, porque ficou condicionado o jogo. Então talvez merecimos perder, pero isso que não muda nada. A partir de lo que aconteceu, depois não sei quem jogou melhor, pero São Paulo lutou, tuvo coração e eu gostei muito superamos uma adversidade ainda com um gol contra en propia y bueno, un punto que acho que no final va a valer muito, pero hoje en un jogo estava tranquilo, que ainda não tinha acontecido nada, aconteceu isso. O Aguirre, independentemente dessa questão da arbitragem, como é que você viu o lance do gol do Fluminense? O Sidão e o Anderson conversaram com você depois, independentemente de se eles falharam ou não, como é que o jogador faz daqui para frente para não deixar baixar a confiança depois do que aconteceu? Eu acho que num caso, por lo que eu vi e por lo que falei com os treinadores de goleiro, Sidão fez lo que tenía que hacer, respaldar al defensa. Sidão tuvo una buena, fue a la bola como fez lo que tenía que hacer,
aconteció inafortunadamente lo de Anderson Martín, que cabeceó la bola, que no debería ter cabeceado mais. Faz parte de... Bom, ouvimos aí o técnico Aguirre, uruguaio, não é? Às 18h48 no programa Os Titulares na Rádio Unaerp. O Aguirre falando aí deste empate da equipe do São Paulo 1-1 com o Fluminense. O Gesiel estava me lembrando aqui que no final da partida quase aconteceu o segundo gol da equipe do Fluminense. Fácil calcanhar, deixou o atacante na cara do gol e estou na trave. O São Paulo tá com sorte de campeão, né? E fora o gol, né? Que saiu depois de uma jogada em que o lateral foi até o fim, e o Trellis, que foi quem cabeceou e empurrou para as redes, também obstinado, acompanhou a jogada. Então é um time que jogou com muita raça, muita vontade, apesar de estar com um a menos e não ter produzido tanto assim, né? Em decorrência também, claro, da expulsão do Diego Souza, né? Que fez muita falta. Mas foi um time que foi muito aguerrido, assim, jogou com muita raça. Exatamente. Daqui a pouco a gente vai falar do Palmeiras, porque agora eu quero fazer uma convocação do time ou do torcedor do Comercial. Logo mais às 8 da noite, na Joia de Cimento Armado, no famoso estádio Francisco Palma Travassos, ali na Avenida Plínio de Costa, na Avenida... Esqueci o nome. Costa? Não, no estádio, o nome da avenida. Avenida Plínio, agora me fugiu o nome. Mas é o número 1000 aqui no Jardim Paulista. É onde fica ali o estádio do Comercial, o estádio Palma Travassos. O Comercial joga a partir das 8 horas da noite no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Paulista da... Eu já tava falando brasileiro, hein? Nossa, é automático, Campeonato Paulista da quarta divisão. Bateu saudade, né? Bateu saudade. Bom, jogo do grupo 11 do Campeonato Paulista de Futebol. A equipe do Comercial joga, repito, às 8 da noite contra a equipe do São José. Você, torcedor do Leão do Norte, está intimado para participar deste jogo que o Leão precisa vencer, já que a equipe da Francana perdeu ontem para o Flamengo de Guarulhos por 1-0. O Flamengo agora lidera esse grupo com 2 jogos, 2 vitórias, 6 pontos ganhos. O São José está em segundo com 3 pontos, Comercial em terceiro e a Francana em quarto lugar. Lembrando que São José e Comercial, claro, jogam esta noite. Portanto, você, torcedor do Leão, ainda dá tempo. Daqui a pouco, 8 da noite, estádio Palma Travassos, Comercial e São José. Vamos lá, campeonato ainda paulista da segunda divisão, ou a quarta divisão do futebol aqui do estado. Nós tivemos pelo grupo 10 ontem a equipe... Ontem não, no sábado, Primavera venceu o Itararé por 1-0. E também no sábado, lá no Sócrates Stamato, lá em Bebedouro, do nosso amigo Padovas. Nossa, abraço para ele, né? O Padovas. A Inter de Bebedouro acabou vencendo o Paulista de Jundiaí por 1-0 neste grupo, o grupo 10 da segunda divisão. Inter de Bebedouro 6 pontos, Paulista e Primavera 3. O Itararé ainda não pontuou. Vamos ouvir o Luiz Felipe Scolari. Ontem o Palmeiras jogou contra a Chapecoense, venceu 2-1, quebrou o tabu de nunca ter vencido a equipe de Chapecó, jogando ali lá no estádio Arena Condá. O Palmeiras que tá voltando nesse horário da de Chapecó, já que o mau tempo em Chapecó não permitiu que o Palmeiras saísse ontem ainda ali daquela cidade de Santa Catarina. O Palmeiras que acabou saindo hoje lá de Chapecó em destino a São Paulo. Mas antes, Felipão falou desta vitória da equipe palmeirense. Palmeiras que está aí em 3 decisões. Está em 5º lugar no Brasileirão, semifinal da Copa do Brasil e quartas de final da Taça Libertadores da América. Será que o time do Felipão vai prestigiar um ou outro campeonato? Ele explica pra gente. Nós estamos disputando o Brasileiro com a intenção também de chegarmos lá na frente. Porque mesmo que às vezes a gente altere 5 ou 6 posições, nós temos jogadores que jogam muito bem. Vejam bem que a dupla de zaga hoje foi fantástica também. Então, dá para que eu possa imaginar trocar 4, 5 ou 6, porque nos dias que nós temos para trabalhar, que são muito poucos, o que nós fazemos lá é o treino tático. É aquele treino em que eles vão se conhecendo para determinadas situações, porque não dá para fazer outra coisa. E em campo eles estão fazendo aquilo que a gente desenha no treino,
é feito no treino. Nós vamos disputar, vamos brigar pelo Campeonato Brasileiro, sim, mas desde já quero dizer a vocês, nós temos Copa do Brasil, temos Libertadores, e um jogo antes de Copa do Brasil, um jogo antes de Libertadores, que são mata-mata, não são jogos como, não são 18, 17 como faltam ainda, nós vamos mudar a equipe. Então, pode esperar, por exemplo, nós temos o jogo com o Cruzeiro depois do jogo do Corinthians. Nós vamos jogar com o Corinthians com uma equipe diferente do que jogaremos com o Cruzeiro. Totalmente diferente, porque é um jogo de mata-mata. Se tivéssemos 10 jogos, quem sabe jogaríamos, né? Mas a gente vai ter que fazer isso. Então, minha torcida já sabe, meus dirigentes já sabem, os meus atletas já sabem como é que nós vamos fazer no Campeonato Brasileiro, fazendo na Copa do Brasil e na Libertadores, de onde partimos. Muitas vezes vamos ter que ficar 6, 7 dias fora de casa, eles já sabem, porque as distâncias são muito grandes, principalmente da Libertadores. Então, uma série de detalhes que a gente passa e vai fazendo. E tem obtido a resposta, E o Felipe Melo, ele é um grande jogador. Então, nós vamos conversar sempre que pudermos para que ele jogue futebol e que ele apresente a sua condição técnica como apresentou no jogo de hoje, eu acho que é isso que o Palmeiras necessita. E quanto ao restante da situação, deixar passar, deixar as coisas correrem e ver se a gente consegue engrenar uma situação para o Felipe também tranquila. Nós não queremos mais que o Felipe seja lembrado por isto, por aquilo, mas sim pelo seu futebol. Tomara que continue jogando dessa forma e a gente possa ter essa sintonia com ele. Bom, nós ouvimos aí às 18h56 o técnico do Palmeiras, Luiz Felipe Scolari, após a vitória do Verdão 2-1 contra a Chapecoense. Campeonato Brasileiro da Série B, esta noite, na abertura da 25ª rodada, jogam ali no Serra Dourada, Vila Nova e Oeste. Amanhã tem rodada completa. O complemento dessa 25ª rodada: Atlético Goianiense, Ponte Preta, Coritiba e Boa Esporte, Avaí, CRB, Guarani, Goiás, São Bento e Paysandu, Juventude, Criciúma, CSA e Londrina, Fortaleza e Figueirense, Sampaio Corrêa e Brasil de Pelotas. Nesta Série B do Brasileiro, a liderança do Fortaleza 46 pontos, CSA em segundo 40, Goiás em terceiro 39, Avaí em quarto com 39 pontos. Na zona de rebaixamento, Paysandu 17º 26, 18º Brasil de Pelotas 25, 19º Sampaio Corrêa 21, 20º Boa Esporte também com 21 pontos ganhos. Neste final de semana foram realizados os jogos dos principais campeonatos pela Europa. Lembrando que hoje nós não vamos ter nenhuma partida, já que foi designado este meio de semana e o outro também para a disputa de datas FIFA. Inclusive o Brasil, boa parte do time brasileiro já está ali nos Estados Unidos para a disputa de 2 amistosos contra El Salvador e também a seleção norte-americana. Mas antes nós tivemos rodadas dos campeonatos inglês, francês, português, espanhol e também o campeonato italiano de futebol, além do campeonato alemão. Destaque no campeonato inglês para o Liverpool, que acabou vencendo mais uma partida. A equipe ali da terra dos Beatles acabou vencendo o Leicester por 2-1. O Chelsea também acabou vencendo 2-1. Foi uma falha do Alisson, rapaz. Falha grosseira. É aquela história. Tentou tirar a onda, sair driblando, né? Verdade, tentou dar um corte no atacante do Leicester, acabou perdendo a bola, uma falha, como o Gisele acabou citando, grotesca do goleiro da seleção brasileira. Mas esta vitória do Liverpool acabou mantendo ele na liderança do campeonato com 100% de aproveitamento, 4 jogos, 4 vitórias. Outro time 100% é o Chelsea, que venceu a equipe do Bournemouth por 2-0. Outro time que está 100% foi no jogo que envolveu a equipe do Tottenham contra o Watford. Watford, time do presidente de honra, o cantor Elton John, que inclusive estava no estádio prestigiando o jogo. O Watford acabou vencendo de virada ao Tottenham por 1-0. Liverpool, Chelsea e Watford lideram com 12 pontos ganhos. Do campeonato francês,
4 jogos, 4 vitórias para o PSG, que acabou vencendo também fora de casa o Nimes por 4-2. No Campeonato Português, a liderança tríplice de Benfica, Braga e Sporting com 10 pontos ganhos. No Campeonato Espanhol, destaque para a vitória, não é? Da equipe do Real Madrid 4-1 sobre o Leganés, e o Barcelona enfiou 8-2 no Huesca. 8-2. Essa cidade do Huesca, o jogo foi lá no Nou Camp com capacidade para 99 mil torcedores. A cidade de Huesca cabe 50 mil pessoas, ou 50 mil habitantes. A cidade não caberia dentro ali do estádio Nou Camp. É o tamanho de Orlândia, minha cidadezinha ali. Por aí. Região. Bom, com 3 jogos e 3 vitórias, Barcelona e Real Madrid lideram o Campeonato Espanhol. No Campeonato Italiano, a Juve, 3 jogos, 3 vitórias, e o Cristiano Ronaldo ainda não marcou nenhum gol. Neste meio de semana, ou nesta segunda-feira, a FIFA acabou indicando os 3 jogadores para a disputa da Bola de Ouro como melhor atleta da temporada passada do futebol europeu. E pela primeira vez, depois de muitos anos, o Messi ficou de fora. Cristiano Ronaldo, Salah do Liverpool e o Modric do Real Madrid. O Cristiano Ronaldo era jogador do Real Madrid, né? Foi escolhido aí entre os 3 melhores como jogador do Real Madrid. O Modric, que permanece ainda a equipe no Real, e o Salah são os 3 jogadores escolhidos pela FIFA para aí disputarem a Bola de Ouro. Outro jogador ou jogadora escolhida pela 16ª vez seguida, ou coisa parecida, eu acabei não anotando, é a brasileira Marta. Ela foi escolhida novamente para estar entre as 3 melhores jogadoras do mundo, e ela mandou um recado para você, torcedora brasileira. Oi meninas, estou aqui para mandar um super beijo a todas vocês, dizer que eu estou muito triste de não poder estar aí, mas tenho certeza que vocês estão dando o seu melhor. Boa sorte no próximo jogo, amanhã, tá bom? E também quero agradecer por tudo, feliz em estar novamente entre as 3 melhores do mundo, e vocês fazem parte disso, vocês fazem com que as coisas aconteçam também, tá bom? Então quero dividir essa alegria toda com vocês também. Um beijo. Então, para você, Marta, ela que acabou falando aí sobre essa sua escolha na disputa de melhor jogadora do mundo. 7 horas mais 1 minuto em Ribeirão Preto. Nós estamos encerrando mais um programa Os Titulares desta segunda-feira, hoje, dia 3 de setembro do ano de 2018. Programa Os Titulares é um programa produzido e apresentado pelos alunos do curso de jornalismo aqui da sua Universidade de Ribeirão Preto. Eu sou Douglas Gabriel, aqui ao meu lado hoje, presença ilustre de Gesiel Araújo. Obrigado, Gesiel. Valeu, Douglas. Até a próxima. Obrigado também para o Thiago Alcaraz aqui na nossa central técnica. O nosso programa Os Titulares tem o comando e a supervisão do professor e mestre Gil Santiago. O programa Os Titulares volta na próxima segunda-feira, dia 10 de setembro. Aqui quem deseja uma boa noite a todos é Douglas Gabriel. Fiquem com Deus porque ele existe. Hoje eu falei com ele e... tchau! Ouça a rádio na app no seu computador. Acesse jornalismo.